Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sendo comunicados a você por meio deste momento especial e solene de culto coletivo, de oração, estudo bíblico que estamos iniciando nesse momento. Estamos aqui reunidos porque reconhecemos a suprema importância da palavra de Deus, reconhecemos também nossas imperfeições e sabemos que no amor, na misericórdia, na instrução da justiça e na atuação do Espírito Santo em nós, está o santo aperfeiçoamento que precisamos e queremos para superarmos nossas limitações, vencermos o mal, o pecado e assim nos tornarmos a cada dia melhores para a glória de Deus e para a nossa alegria, para a alegria da nossa família e para seguirmos vencedores em Cristo Jesus, como Deus quer que seja. Portanto, vamos chegando, sua presença aqui neste culto é muito importante. Todos são muito bem-vindos para juntos celebrarmos a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Vamos seguir falando com Deus. A oração da igreja num tempo como esse é mais do que importante, é decisiva. Vamos colocar diante de Deus nossas vidas, famílias, igrejas, a nação e o mundo na certeza de que o Deus que tem poder para mudar o rumo, os eventos e a história está nos ouvindo nesse momento, se importa com cada um de nós. E vamos acompanhar nessa oração a nossa irmã Arlene. Oremos ao Senhor, igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta noite, Senhor, eu quero agradecer o Senhor pelo nosso dia, quero agradecer o Senhor porque o Senhor não tem deixado nada faltar, quero agradecer o Senhor por tudo, Senhor, pelo fôlego de vida. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem sustentado a cada um de nós e por isso somos gratos ao Senhor. Quero pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas, quero pedir nesta noite que o Senhor venha contemplar os enfermos, os leitos, aqueles que estão precisando de um socorro, de um milagre do Senhor, que o Senhor, nesta noite, o Senhor possa estar alcançando, Senhor Deus, e fazendo a vontade e o querer do Senhor. Peço que o Senhor visita, Deus, o nosso país, a nossa cidade, Senhor Deus, que o Senhor esteja contemplando a nossa cidade de Cabo Frio, que o Senhor esteja, Deus, tendo misericórdia de nós, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Deus, visitando as autoridades, que o Senhor esteja, Deus, contemplando aqueles que estão, Deus, de frente ali, Deus, nos pronto-socorro, nas UTIs, nas emergências, os médicos, Senhor Deus, as enfermeiras, todos eles que estão ali de frente, que o Senhor esteja, Deus, brindando a vida deles, colocando o amor do Senhor no coração deles para cuidar daqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando, que o Senhor esteja cuidando, Senhor Deus, dando, Senhor, sabedoria a eles, dando paciência, Senhor, que o Senhor esteja contemplando, Deus, aqueles que estão sem trabalho, que o Senhor esteja abrindo as portas, Senhor Deus, para aqueles que estão precisando, Deus, de um trabalho. Contempla, Senhor Deus, os empresários, abençoa, Deus, cada um deles, para que eles possam também estar abençoando aqueles que estão precisando, Senhor. Visita, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, sonda, Senhor Deus, cada coração, Senhor Deus, e que o Senhor venha retirar de nós tudo que desagrada ao Senhor. Que o Senhor esteja contemplando, Deus, a nossa primeira igreja batista em Vila do Sol. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, cada família, Senhor. Que o Senhor esteja nos dando força, Senhor Deus. Esteja fortalecendo a nossa igreja, Senhor Deus. Que o Senhor esteja contemplando, Senhor Deus, os nossos corações. E que o Senhor esteja nos ajudando, Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, Senhor. Que o Senhor esteja, Deus, cuidando de nós, Senhor.
Toma nas tuas santas mãos, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que estão também, Deus, precisando, Senhor Deus, assim, de um socorro do Senhor, precisando que o Senhor venha socorrer aqueles que estão morando na rua, Senhor Deus, os moradores de ruas, aqueles que estão, Senhor Deus, sem ter um teto para morar, Senhor. Visita ele também, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, os presídios, Senhor. Que o Senhor esteja contemplando aqueles corações ali, Senhor Deus, e libertando, Senhor Deus. E que um dia eles venham, Senhor Deus, sentir desejo de conhecer o Senhor como Salvador da vida deles. Toma nas tuas santas mãos, Senhor Deus, o nosso país, o nosso Brasil. Que o Senhor esteja, Deus, nos ajudando, Senhor Deus. Que o Senhor esteja, Deus, cuidando, Deus, de nós, nos dando sabedoria, Deus, no nosso dia a dia, nos dando, Deus, o amor do Senhor nos nossos corações. Que o Senhor esteja, Deus, tendo misericórdia, Deus, de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Senhor. E eu já agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, textos ricos e poderosos para as nossas vidas, que se encontram em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 12, em Isaías 32, versículos 17 e 18, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O efeito da justiça será paz. O fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Amém, queridos? Vamos seguir louvando a Deus, acompanhando os nossos irmãos no momento de cânticos. Louvemos ao Senhor com muita alegria, queridos. Nosso Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, pois Ele é a essência do nosso louvor. Nós devemos dedicar a Ele o nosso melhor. Jesus, essência do louvor. Quando o sol se vai, tudo se desfaz. Eu me achego a Ti para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor. Tu mereces
estando em quarentena, o nosso louvor não pode ser indiferente, jamais. Nós vamos estar cantando o cântico Primeira Essência. Ele nos diz assim no refrão: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Que seja essa a nossa oração, que possamos pedir ao Senhor para nos resgatar todos os dias e que o nosso louvor seja sincero e de coração. Boa noite, amados irmãos e pessoas amigas. É muito bom estar agora aqui para compartilhar com você um pouco da palavra do nosso Deus. Eu quero primeiro agradecer muito a Deus pela oportunidade de levar até você a palavra dele. Como também eu quero agradecer ao nosso pastor, porque ele entendeu que seria eu a pessoa para trazer a palavra do nosso Deus à igreja dele nesta noite. E eu quero neste momento
ler com você a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Porém, antes de ler, eu quero pedir a você, se possível, pegue a sua Bíblia, coloque aí do seu lado, para que durante a exposição do estudo bíblico que nós vamos fazer, você possa, de uma forma mais detalhada e também visual, examinar a palavra de Deus junto a você. Embora nós vamos fazer a leitura na tela, mas é bom você ter a palavra do lado para que você possa examinar durante o período de estudo. Antes de lermos a palavra de Deus, nós vamos orar neste momento. E eu gostaria de pedir a você que você nos acompanhasse nessa oração. Pai amado que estás nos céus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a Tua palavra, mesmo sendo através desse sistema de comunicação online. Pai, eu peço agora ao Senhor, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas, que já provavelmente algumas deixaram o que fazer, estão agora ouvindo a palavra do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, de poder e de graça, possa abrir o entendimento dos nossos irmãos e quem sabe de algumas pessoas amigas, para que elas possam entender a palavra do Senhor. Eu oro ao Senhor agradecida no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos meditar em alguns textos da palavra do nosso Deus. O primeiro texto está no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo de número 27. O texto diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O segundo texto é no mesmo livro, do capítulo 20 de João. Nós vamos ler os versículos de 19 até o 21, apenas a parte A. Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. E o versículo de número 29 do mesmo capítulo, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Que Deus possa abençoar essa palavra lida aos nossos corações. Meus amados irmãos e pessoas que estão ouvindo agora a palavra do nosso Deus, eu tenho quase que certeza que pelos textos lidos você já deve ter percebido o tema da mensagem desta noite. Nós vamos conversar, nós vamos estudar um pouco a palavra do Senhor e o tema é paz. Essa palavra tão pequena, composta de apenas 3 letras, ela tem sido uma palavra muito divulgada ao longo de toda a história. Paz é uma palavra presente em todos os idiomas. É uma palavra buscada por todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Os povos clamam por paz. O nosso Brasil precisa de paz. O estado do Rio de Janeiro precisa de paz. O município de Cabo Frio precisa de paz. O mundo precisa de paz. E nós estamos sendo convocados para orar pela paz. E me vem à memória o Salmo de número 122, o versículo de número 6, quando Deus, Ele chama a atenção do teu povo e diz para o povo: orai pela paz de Jerusalém. Há tantos textos na palavra de Deus que nos mandam orar pela paz. Há um texto muito lindo na palavra do nosso Deus,
que diz exatamente para o povo de Israel: orai pela paz da cidade para onde vos fiz transportar. Porque havendo paz da cidade, vós tereis paz. Vocês estão vendo, a Bíblia fala de paz. E nesta noite, Jesus também está falando para nós sobre paz. E eu quero neste momento compartilhar com você algumas lições desse texto primeiro que nós lemos. Em João, no capítulo de número 14, versículo 7, o contexto é o seguinte: Jesus, ele está junto dos seus discípulos. E Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos. Que instruções são estas? Desde o começo do ministério de Jesus, ele procurou orientar os seus discípulos a respeito do propósito dele na terra. Jesus veio à terra para buscar o homem que se havia perdido. O propósito de Jesus na terra era buscar e salvar a humanidade perdida. Esse é o propósito de Jesus. E Jesus deixa bem claro para os seus discípulos que esse buscar e salvar o homem que se havia perdido, a humanidade caída, com certeza Jesus está esclarecendo para os seus discípulos que ele passaria dias difíceis. Ele ia padecer muito. Ele seria rejeitado pelas autoridades constituídas, anciãos, príncipes dos sacerdotes, os próprios sacerdotes, como também os escribas, os fariseus. E ele diz: eu vou ser morto, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu ressuscitarei, eu vou ressuscitar. E o terceiro dia é o primeiro dia da semana, eu vou estar ressuscitado. E por isso Jesus está dizendo: eu deixo com vocês a minha paz. E então, ele vai repetir: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou. Ele usa a paz novamente nessa colocação pronominal. Eu não dou a minha paz como o mundo dá. Então aqui nesse texto Jesus deixou assim evidente que existem duas fontes de paz. Ele é a primeira fonte de paz. E depois o mundo também é uma das fontes de paz. Mas nesta noite eu não quero falar da paz que o mundo dá. Eu quero falar para você da paz que só Jesus pode dar. Então eu quero que você nesse momento pare um pouquinho e pense exatamente na paz que Jesus pode dar. E Jesus dá algumas evidências do que não é paz. Ele começa a dizer assim no mesmo versículo: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O que é turbar um coração? Um coração turbado é um coração aflito, é um coração desorientado. E o que é atemorizar? Jesus está dizendo: não tenhas medo. Eu não quero que vocês tenham um coração turbado, aflito. Eu não quero que vocês tenham um coração com medo. Sabe por quê, meus irmãos? Um coração aflito, atormentado, um coração com medo, ele desencadeia uma série de outras emoções prejudiciais ao nosso corpo físico, ao nosso viver cotidiano. O coração aflito, o coração apavorado do medo, gera insegurança, gera ansiedade, gera pavor. E é isso que Jesus está dizendo. E eu não quero que vocês tenham medo. Eu não quero que vocês vivam apavorados. Eu quero que vocês tenham paz. Eu deixo com vocês a minha paz. Eu me lembro de vários momentos nos evangelhos
que Jesus deixou para nós. Várias vezes Jesus se aproxima dos seus próprios discípulos apavorados em meio ao alto mar. Quantas vezes os discípulos ficaram apavorados? E lá ia Jesus ao encontro dos discípulos e a palavra de Jesus é: não tenhas medo. Por que vocês estão com medo? Não fiquem com medo, é a palavra de Jesus. Certa vez, quando Jesus estava caminhando nos caminhos, pregando o Evangelho de Jesus, pregando o Evangelho dele mesmo, trazendo as boas novas dos céus para a humanidade, lá estava Jesus, nesse propósito de tornar a humanidade consciente do propósito de Deus para cada ser humano. Alguém toca em Jesus. E a Bíblia diz que era uma mulher que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos, sofria, tinha gasto todos os recursos com os médicos e nada tinha resolvido. E aquela mulher, devido a esse problema dela, ela era considerada pela sociedade uma mulher impura, ela não podia estar no meio do povo. Mas aquela mulher, crendo em Jesus, ela tenta todos os meios para se aproximar de Jesus. E o máximo que ela conseguiu foi tocar as vestes de Jesus. O máximo que ela conseguiu foi tocar as vestes de Jesus. E quando ela toca as vestes de Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus expressa: de mim saiu o poder, alguém me tocou. E Jesus começa a perguntar: quem me tocou, quem me tocou? E aquela mulher fica apavorada, com muito medo. Mas mesmo assim ela se aproxima e com muito medo ela diz: Jesus, fui eu que te toquei. E Jesus vai dizer: não temas, não temas. Jesus, ele continua dizendo hoje para nós, em pleno século 21, não temas. Mas nesse período, desse primeiro texto, Jesus, em João 14, no versículo que nós lemos 27, ele era ainda palpável, os discípulos podiam abraçar Jesus, podiam tocar Jesus, podiam ver Jesus. Mas quando nós vamos para o texto seguinte, de João capítulo 20, do 19 até o 21, o que é que nós estamos encontrando aí agora? O texto relata para nós, os discípulos de Jesus já tinham presenciado a agonia de Jesus, o sofrimento de Jesus. E então, nesse momento do sofrimento de Jesus, Jesus foi morto e Jesus ressuscitou. Mas agora os discípulos estão reunidos em um determinado local e o texto bíblico diz que as portas estavam cerradas, as portas totalmente fechadas, porque eles estavam com medo. Os discípulos estavam com medo. Exatamente o que Jesus tinha dito para eles antes de Jesus passar pelo martírio: vocês não sintam medo. Mas agora eles estavam com medo. Por quê? Eles viram o sofrimento de Jesus. E eles viram que Jesus foi morto por causa das autoridades superiores. Então eles estavam pensando exatamente assim: eles vão nos matar. E eles estavam trancados e com medo. E quando Jesus chega no meio daqueles discípulos, Jesus diz: paz seja convosco. E Jesus percebe que não houve nenhuma reação daqueles discípulos. E sabe o que acontece? Eu quero dizer para você aqui agora, nesta noite, que aqueles homens eram discípulos de Jesus, eram os apóstolos de Jesus. E eles também estavam com medo. E hoje, muitos de nós, quantas vezes sentimos medo? Você já sentiu medo? Quantas vezes nós sentimos medo? Não são só as crianças que sentem medo, nós também sentimos medo. E olha que nós somos servos do Senhor. E quando nós sentimos medo, algumas vezes nós
ficamos meio duvidosos da nossa fé. Mas eu quero dizer para você nesta noite que você não precisa duvidar da sua confiança em Jesus, da sua fé em Jesus. Porque é possível que a gente sinta medo. Diante das circunstâncias difíceis que nós enfrentamos, é possível sentir medo. Mas Jesus nos tranquiliza. Jesus entende que nós sentimos medo. Ele sentiu o medo, ele percebeu o medo daqueles discípulos. E eu quero dizer para você, quando você sentir medo, você não desista da sua fé, porque é possível sentir medo. Mas nesse momento que você perceber que você tem medo, que você está sentindo medo, você ore ao Senhor. E se você sentir vergonha de dizer para alguém que você tem medo, procure um lugar secreto, porque Jesus já tinha previsto isso. Procure um lugar onde você possa buscar a presença do Pai e dizer: Pai, eu estou com medo, porque eu tenho certeza que o nosso Pai, Ele vai te visitar e Ele vai ouvir a sua oração e Ele vai tirar o medo do seu coração. Nós só precisamos nos esforçar para conversarmos com Jesus sobre aquilo que está no nosso coração, sobre aquilo que atormenta a nossa mente, porque Jesus, Ele tem poder de vencer o medo, mas eu preciso me autoavaliar e me colocar para o Senhor, onde está ou onde estão os meus medos, e com certeza o seu coração vai experimentar a paz. Continuando esse texto, ainda, quando Jesus chega, os discípulos estão trancados. Olha que interessante, nesse texto é perceptível o medo daqueles discípulos. E Jesus diz: Pai, seja convosco, e Jesus não percebe nenhuma reação, nem visual, nem gestual, o que não era comum. Quando Jesus chegava no meio dos discípulos, eles tinham muita alegria, eles conversavam, eles ficavam muito à vontade com Jesus. Mas agora, naquele lugar fechado, entra alguém e eles ainda não conseguem entender quem é aquela pessoa que deu para eles: Pai, seja convosco. Na verdade, pela situação do texto, é possível que eles nem tenham percebido essa voz de Jesus: paz seja convosco. E eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, e quem sabe algumas pessoas amigas que estão conosco, é provável que aqueles discípulos ouviram a expressão paz seja convosco, mas eles não entenderam o que eles estavam ouvindo. Eles não entenderam o que eles estavam ouvindo. E por isso, deles, dos próprios discípulos de Jesus, não partiu nenhuma reação. E eu quero então chamar a atenção para o perigo que existe nesta situação. A ausência de paz, o medo, o coração aflito, a ausência de paz no coração, o medo, o excesso do medo, ele é um grande perigo para a nossa vida espiritual. E por isso nós precisamos pedir a Deus, para Deus nos ajudar a vencer os medos. Sabe por quê? Porque a aflição e o medo, ele pode lacrar os nossos ouvidos. E os ouvidos tapados e lacrados, eles não percebem a voz de Jesus. Os ouvidos lacrados, tapados, eles não percebem a voz de Jesus. Quantas vezes nós pregamos a palavra do Senhor para algumas pessoas e elas não entendem nada, porque os ouvidos estão lacrados, estão fechados. Então nós oramos: Senhor, abra os ouvidos, Senhor, abra o entendimento, desbloqueia os canais auditivos para que as pessoas possam ouvir a Tua palavra e entender.
Ouvidos lacrados não percebem a voz de Jesus. Ouvidos lacrados pelo medo, pela aflição e quem sabe até pela rejeição do próprio Jesus, impedem a fé em Jesus. E é por isso que o texto bíblico, no capítulo 20, no versículo de número 29, Jesus vai chamar a atenção, vai exortar o seu apóstolo Tomé. Ele vai dizer: Tomé, porque você viste, você creste, porque você viu, você creu, ou então viste e creste, como está a palavra do nosso Deus, bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus vai repreender Tomé. Tomé, porque você viu, Tomé, você creu? Você viu os sinais dos cravos? Você viu o meu lado dilacerado? Porque você viu as marcas do meu sofrimento, do martírio, você creu? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, meus amados irmãos, o que acontece é que ouvidos lacrados impedem o exercício da nossa fé em Jesus. E quando impedem o exercício da nossa fé em Jesus, nós ficamos com os nossos canais de comunicação com Jesus bloqueados. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Uma outra alternativa a respeito dos ouvidos lacrados, os ouvidos lacrados pelo medo, pela aflição, também pode ser pela rejeição do próprio Jesus, impedem reconhecer a presença de Jesus. Foi por isso que aqueles discípulos, à primeira vista, quando Jesus diz: Pai seja convosco, eles não perceberam que Jesus estava ali com eles. Eles não lembraram nem de que aquele dia era o primeiro dia da semana e que Jesus tinha dito para eles que Jesus iria ressuscitar no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana ele ressuscitaria. Eles não lembravam mais que era o primeiro dia da semana, nem se lembravam dessa palavra de Jesus, que ele não ia ficar no túmulo, mas que ele iria ressuscitar. Ouvidos lacrados, eles impedem que nós percebamos a presença de Jesus. Ouvidos lacrados impedem que você perceba os gestos amorosos de Jesus. Ouvidos lacrados impedem que as pessoas entendam a palavra de Jesus. É por isso que quando chega então no próprio versículo de número 20, Jesus, ele chega, ele mostra para os discípulos, ele mostra para os discípulos que estavam ali com aquelas portas cerradas. Ele diz aqui: veja aqui, olha os sinais dos cravos nas minhas mãos, veja o sinal dos cravos nas minhas mãos. Olhe também o meu lado, olhe para o meu lado, sou eu, Jesus. Meus irmãos, naquele momento, o texto bíblico, ele vai dizer para nós que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Agora eles tiveram muita alegria, porque Jesus cumpriu a promessa dele: eu vou ressuscitar no primeiro dia da semana. Então agora os ouvidos foram desbloqueados e eles tiveram alegria. Quando o coração está aflito, quando o coração está medroso, ele está inseguro, ele está ansioso, ele está com pavor, ele está desesperado, os ouvidos ficam desbloqueados. Mas quando chega a alegria de Jesus, então os ouvidos vão ficar desbloqueados. Quando Jesus chega, ele tira os bloqueios do nosso emocional, do nosso psique. Ele vai tirando os bloqueios, os ouvidos são abertos para ouvir a voz de Jesus, os olhos são abertos
para perceber a presença de Jesus. E então vem o entendimento. E então a fé é reativada. E então também passamos a reconhecer a presença de Jesus. E então aqueles discípulos puderam, pela segunda vez agora, entender a primeira expressão de Jesus, dita no versículo de número 21, a parte A. O versículo 21, a parte A, é interessante que o texto diz assim: Jesus outra vez, Jesus vai dizer agora para os seus discípulos: paz seja convosco. E agora eles entenderam que eles estavam diante do mesmo mestre, que quando estava em terra de forma visível e tocável, disse para eles: a minha paz deixo com vocês. Não deixo como o mundo deixa, mas eu deixo a minha paz com vocês. Não tenham medo e não fiquem aflitos. Concluindo, meus amados irmãos e pessoas que participaram desse estudo da palavra do nosso Deus, eu quero dizer para cada um de nós um alerta: vigiemos o nosso coração. Vamos vigiar o nosso coração a fim de que nós não sejamos surpreendidos pela aflição, pelo medo, pela insegurança, pelo pavor repentino, mas que no lugar da aflição, Jesus coloque em nós harmonia. Que no lugar também da aflição, Jesus coloque em nós harmonia. Nós precisamos de harmonia. No lugar do medo, que você deixe Jesus colocar coragem no seu coração. No lugar da insegurança, vamos permitir que Jesus coloque segurança. No lugar do desespero, vamos pedir a Jesus que Ele coloque esperança no nosso coração. E assim cada um de nós possa sentir paz. A paz que só Jesus pode dar. Porque o próprio Jesus se identifica como sendo Ele a própria paz. Jesus é a nossa paz. O apóstolo Paulo, escrevendo para os crentes de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 14, ele vai dizer que Jesus é a nossa paz. Então, meus amados irmãos e pessoas amigas, vamos deixar esse estudo bem claro dentro de nós. Jesus é a nossa paz. O nosso coração, onde habita o Espírito Santo de Deus, é regido pela paz que é Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.